Jó capítulo 11, nós encontramos as palavras de Zofar, o terceiro amigo de Jó, que vem até ele com algumas palavras para tentar despertar Jó e trazer Jó, entre aspas, para a razão. Quando nós lemos a conversa, o diálogo que os amigos de Jó tiveram com ele, a gente vai ficando, à medida que a gente vai lendo, a gente vai ficando assim, decepcionado com os amigos dele, tanto quanto ele ficou. Porque Jó esperava que os seus amigos viessem até ele e que o consolassem. Mas, na verdade, eles fizeram melhor quando eles ficaram 7 dias ali, sentados com ele na cinza, calados, sem falar nada, do que agora, depois de 7 dias, eles começam a falar com Jó o que eles pensam a respeito da situação de Jó. A minha visão a respeito desses 3 amigos de Jó é que não se tratavam de homens ímpios, sem Deus, não. Eles eram pessoas que temiam a Deus. Os amigos de Jó tinham um certo conhecimento de Deus e serviam a Deus da maneira deles, da maneira que eles achavam certo, da maneira que eles achavam correto servir a Deus. E os conceitos que eles tinham a respeito de Deus, é isso que eles trazem para Jó, na orientação que eles dão para Jó. E talvez seja aí que esteja o nosso problema. Muitas vezes nós temos conceitos a respeito de Deus. Conceitos que nós herdamos das pessoas, conceitos que nós ouvimos de alguém. Às vezes baseamos os conselhos que nós damos nos conceitos que nós adquirimos de Deus a respeito dos líderes que nos ensinaram ou falaram alguma coisa, e nós não nos aprofundamos na palavra. Não nos aprofundamos no conhecimento de Deus para conferir se aqueles conceitos eles têm validade, se é aquilo mesmo. Graças a Deus pelos líderes, pelos mestres que Ele nos deu, eles são bênção de Deus na nossa vida. Mas nós temos a responsabilidade de ler a palavra e de analisar todo o ensino que nós recebemos à luz da palavra de Deus. É uma obrigação que nós temos de pegar a Bíblia e analisar tudo que nós temos ouvido dos nossos líderes, dos nossos mestres. Temos que analisar, porque eles podem cometer algum erro também. E de repente nos ensinar alguma coisa que nós vamos colocar na nossa mente, no nosso coração, como se fosse uma instrução, um ensinamento de Deus, mas que está fora da palavra. Esses homens eram tementes a Deus e aprenderam a respeito de Deus com alguém. E a forma como eles aprenderam a respeito de Deus fez com que eles acusassem Jó no momento em que Jó precisava de amigos que o abraçassem. Eles pecaram contra Deus. Lá no final você vai ver que eles pecaram contra Deus. Então, não basta nós seguirmos a Deus ou falarmos de Deus na experiência. Nós temos que falar de Deus e seguir a Deus na palavra. Temos que conhecer a palavra. Oséias, Deus fala lá em Oséias: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Se nós não nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, nós vamos ficar presos no conhecimento de homens e vamos achar que esse conhecimento é toda a verdade. E talvez nós vamos estar pecando por causa disso. Eu vejo Zofar, este terceiro amigo de Jó, falando, e a forma como ele falou, ele achava que estava falando com autoridade com Jó, como quem ensina, como quem direciona numa verdade, e ele estava falando coisas para Jó que não fazia nenhum sentido diante da santidade e do compromisso que Jó tinha para com Deus. Eu fico observando que na minha caminhada cristã, eu já me deparei com tantas pessoas assim, pessoas que tinham certeza de que eles estavam fazendo a coisa certa e estavam totalmente fora da palavra, seguindo diretrizes de homens, doutrinas de homens, costumes de igreja e se afastando verdadeiramente da palavra. Eu poderia citar exemplos, mas não é esse o meu foco aqui. Eu queria só que você ficasse na palavra. Eu queria que você saísse da experiência humana dos homens
e vivesse a sua própria experiência com Deus. De que maneira? Saindo das igrejas, pastor? Parando de ouvir as pessoas? Parando de ir para a escola dominical? Não! Continue fazendo tudo isso, mas tudo que você ouviu e aprendeu, tudo que você está ouvindo e está aprendendo, você tem a obrigação de ir para a Bíblia e conferir se realmente é aquilo. A Bíblia diz que Deus ele esconde as coisas, que a glória de Deus é esconder as coisas e a glória dos reis é esquadrinhar as coisas. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus ele esconde os segredos dele. Para que Deus esconde os segredos dele? Para ficar escondido? Não. Ele esconde o segredo dele para que nós, que somos os filhos dele, possamos esquadrinhar e aprender e buscar esses segredos, a revelação deles. Deus quer revelar todos os segredos dele, mas os segredos de Deus são segredos, estão ocultos. E eles são para aqueles que esquadrinham. Se você procura na palavra, mergulha na palavra, procura a Deus, você vai encontrar, vai ser alimentado, vai ser fortalecido e vai aprender de Deus de verdade. Então não fique na experiência dos outros, aprenda. Vá para a escola bíblica, vá para a escola de líderes, vai para a igreja aprender. Você precisa congregar e aprender. Mas chega em casa e pega a sua Bíblia e confere tudo. Amém? Confere tudo, porque é sua obrigação fazer isso. Nós não somos como filhotes de passarinho, que fica no ninho com o biquinho aberto, esperando a mamãe pássaro chegar com o alimento pronto, às vezes já até meio que digerido, para colocar no nosso biquinho para a gente engolir. Nós não somos isso. Amém? Nós somos atuantes e temos sabedoria de Deus para a gente poder pegar todo o conhecimento que a gente está recebendo e conferir na palavra se está de acordo. Às vezes você vai para a internet e ouve um pastor que você nem conhece e você acha que ele está falando a coisa certa. Às vezes você até se levanta contra a sua liderança baseado no conhecimento que você recebeu de alguém que você nem conhece. Você não foi para a Bíblia para poder conferir se aquilo é uma verdade. É sua obrigação. Pode ir, pode ouvir, pode aprender, mas antes de você pegar esse aprendizado e enraizar ele dentro de você, você precisa abrir a Bíblia, estudar, conhecer, para ver se realmente tem a ver, compara uma coisa com outra, um versículo com outro, um texto bíblico com outro, para que você possa então verificar que aquilo ali é uma realidade e aí sim você coloca em prática na sua vida. Não seja como os amigos de Jó, que pecaram conhecendo Deus, falaram de Deus aquilo que eles não sabiam. Conhecendo Deus, eles achavam que estavam fazendo a coisa certa, acusando Jó, e não estavam. Eles pecaram contra Deus. Não peque por não conhecer. A palavra está aí, revelada. É só você ir para a palavra, pesquisar a palavra, esquadrinhar a palavra, e Deus vai falar com você. Senhor, abre o nosso entendimento, nos dê sabedoria, que possamos, Deus, aprender do Senhor e que possamos, ó Deus, colocar em prática aquilo que você está nos ensinando, que possamos aprender dos nossos líderes, Pai, e que possamos, Deus, ao aprender dos nossos líderes, possamos, ó Deus, pegar todo esse aprendizado e verificar na Tua palavra se eles estão de acordo com os ensinamentos do Senhor e assim, Pai, aprendendo, colocar em prática na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.